Queridos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos conhecer algumas substâncias que fazem muito mal para o nosso organismo. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre substâncias chamadas drogas. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre elas, mas para você, o que são drogas? Como você definiria drogas? São substâncias capazes de modificar o funcionamento do nosso organismo, produzindo alterações psíquicas ou físicas. Mas e o que faz com que uma pessoa utilize essas substâncias? Às vezes pode ser por problemas de saúde, pode ser talvez pela fuga da própria realidade, por causa de uma frustração, de um medo, de uma angústia, ou também experiências envolvendo novas sensações, pressão social dos amigos, entre muitos outros motivos. E você conhece outros produtos que podem ser classificados como drogas? Existem muitas substâncias, né? Nós podemos citar aqui o cigarro, bebidas alcoólicas, os medicamentos em geral, entre muitas outras substâncias. Você percebeu esse cartaz aqui atrás? Ele é uma campanha de combate às drogas. Me responda uma coisa: por que será que em todo o mundo diversas entidades promovem campanhas semelhantes a essa? Existem vários motivos para alertar acerca dos riscos relacionados ao consumo dessas drogas, né, os efeitos pessoais, sociais provenientes dessa prática, também para incentivar as pessoas a viverem de modo mais saudável, sem depender dessas substâncias que fazem mal para nós. As drogas são substâncias psicoativas. O que quer dizer isso? Que elas agem principalmente no sistema nervoso central, causando alterações de humor, de percepção, de emoções, de atenção, no nosso comportamento, na concentração e também na consciência. Porém, elas não afetam somente o sistema nervoso central, elas também podem afetar o funcionamento de outros órgãos e sistemas, por exemplo, causando o câncer em vários órgãos, podem causar lesões no fígado, podem também causar doenças contagiosas, podem causar mau funcionamento nos rins, problemas de coração, além de outros problemas também. As drogas podem ser classificadas em duas categorias: as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As drogas lícitas são aquelas permitidas por lei. Tanto o seu comércio quanto o seu consumo são legalizados. Por exemplo, o álcool, o cigarro, a cafeína, alguns tipos de medicamentos como analgésicos, antidepressivos, calmantes e medicamentos para dormir. Algumas substâncias dessas podem ser encontradas em produtos de uso comum que nós utilizamos e até mesmo em certas espécies de plantas. Já as drogas ilícitas são proibidas por lei, porque elas podem causar elevados índices de dependência, como é o caso da cocaína, da heroína, do LSD, do crack e da maconha. Algumas substâncias que são proibidas no Brasil podem ser usadas livremente em outros países, pois cada nação tem as suas leis particulares, tem as suas convicções e tem as suas manifestações socioculturais. E o fato de uma droga ser considerada legal ou não, não está diretamente associado com o risco que ela oferece. Embora as drogas lícitas sejam liberadas para o consumo, elas são igualmente prejudiciais para o organismo, porque elas podem causar dependência química, além de estarem entre os maiores fatores de risco para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer. E também nós não podemos esquecer que, além
dessas drogas causarem danos à saúde, elas também vão afetar as relações entre as pessoas. Por exemplo, elas podem gerar conflitos familiares, podem gerar perda de emprego, abandono de estudos, sensação de tristeza, isolamento e até depressão. As drogas alteram a atividade mental e cada grupo atua em determinadas áreas do cérebro, provocando diferentes reações. Por conta disso, essas substâncias foram classificadas de acordo com o efeito que elas provocam no sistema nervoso. Então, nós temos as drogas depressoras que deixam o cérebro mais lento. Elas acalmam sintomas de euforia e ansiedade e diminuem a atenção e a concentração, ou seja, elas vão diminuir a atividade dos neurônios. Nós temos exemplos aqui, o calmante, os ansiolíticos, que são medicamentos que regulam o sono e controlam a ansiedade, o álcool, a morfina e a heroína. Existem também as drogas estimulantes, que deixam o cérebro mais acelerado, podendo causar falta de sono e proporcionar mais energia. São aquelas que estimulam as atividades dos neurônios, deixando a pessoa mais ativa, como, por exemplo, a cocaína, o crack, o tabaco, a cafeína, que está em produtos como café, refrigerantes à base de cola, chás e bebidas energéticas, e as anfetaminas. E nós temos também as drogas alucinógenas, que são aquelas que alteram a percepção e o estado de espírito, dando uma falsa sensação de bem-estar, leveza e alegria, ou seja, elas vão desgovernar as atividades dos neurônios. Como exemplo, nós temos a maconha, o LSD, o êxtase e certas substâncias derivadas de alguns tipos de cogumelos. Agora, nós vamos saber um pouquinho mais sobre algumas dessas drogas que nós acabamos de mencionar. O uso de medicamentos sem indicação médica é um problema muito sério, pois muitas pessoas costumam se automedicar ou comprar remédios em farmácias sem a devida orientação médica. E em 2018, foi registrado que 76% das mortes envolvendo distúrbios relacionados ao uso de drogas em todo o mundo foram provocadas pelo uso de calmantes sem a prescrição médica. O álcool danifica vários órgãos humanos, especialmente o fígado, o estômago e os intestinos, além de aumentar as chances de desenvolvimento de diversos tipos de câncer. O uso dessa substância também estimula a irritabilidade, a depressão e influencia negativamente o relacionamento entre as pessoas. E você sabia que quase metade dos jovens brasileiros com idade entre 12 e 17 anos já experimentou bebidas alcoólicas? E que entre os alunos que cursam o último ano do ensino fundamental, esse índice é de 55%? Na maioria dos casos, a primeira experiência envolvendo o álcool ocorreu entre os 14 e 15 anos, bem essa época da adolescência, né? E por volta de 21% dos jovens entre 13 e 15 anos já sofreram algum episódio de embriaguez. Em 2007, quase 139 mil pessoas foram internadas com diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de drogas, e cerca de 69% dessas internações estavam associadas ao consumo de álcool. Provavelmente a substância estimulante mais utilizada pela população em geral é a cafeína, que está presente em diversas bebidas, como o café, os refrigerantes à base de cola e de guaraná e alguns tipos de chá, como o chá mate, o chá preto e o chá verde. Alguns dos efeitos causados pelo consumo frequente de cafeína são a irritabilidade, ansiedade, inquietação, confusão mental, delírio, dor de cabeça, perda de memória, insônia, convulsões nos músculos, tremores, contrações e hiperextensão, falta de ar, taquicardia, pressão arterial elevada,
desconforto abdominal, náusea, vômito com possibilidade de sangramento, úlceras e aumento na frequência urinária. As bebidas que contêm cafeína são consumidas por aqueles que querem se manter acordados e, com o passar do tempo, torna-se necessária a ingestão de doses cada vez maiores para que os indivíduos que as consomem permaneçam ativos. Apesar de ser uma importante fonte de energia para a manutenção das nossas células, o açúcar altera o comportamento humano. Ao ser ingerido em doses excessivas, ele atua diretamente no sistema nervoso central, fornecendo uma sensação de prazer imediato. Por esse motivo, pode se tornar tão viciante quanto as drogas estimulantes convencionais. A cocaína é extremamente prejudicial à saúde física e mental, pois ataca o organismo gradativamente até chegar ao cérebro. Os batimentos cardíacos aumentam, os rins entram em colapso e podem parar de funcionar. Úlceras aparecem no estômago, o cérebro fica muito acelerado e isso pode provocar derrames e convulsões. Em um estudo realizado por pesquisadores da Unifesp, o Brasil foi apontado como o segundo maior consumidor de cocaína em todo o mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Segundo os dados, cerca de 6 milhões de brasileiros, entre eles 442 mil adolescentes entre 14 e 17 anos, admitiram já ter utilizado essa substância ou seus derivados em algum momento da vida. O tabaco é um dos principais causadores de câncer no pulmão, na boca e na garganta. Ele também provoca problemas respiratórios, dentes amarelados, mau odor corporal, mau hálito e envelhecimento precoce. E além dos fumantes ativos, os fumantes passivos, aqueles que não têm contato direto com o cigarro, mas que inalam as substâncias presentes na fumaça do cigarro, também podem ter problemas respiratórios, problemas de saúde por causa disso. O consumo de maconha afeta a noção de tempo e espaço, diminui a concentração e causa lentidão, sono, alucinações, isolamento social, depressão, síndrome do pânico e pode até induzir o indivíduo à tentativa de suicídio. Com o tempo, a capacidade de memória e raciocínio também é seriamente prejudicada. Além disso, o ritmo cardíaco acelera, ocorrem problemas respiratórios e a coordenação motora fica debilitada. Então, nessa aula, você conheceu as drogas, substâncias psicotrópicas que agem sobre o nosso sistema nervoso e também afetam os outros órgãos do nosso corpo. Você conheceu os tipos de drogas que existem, os efeitos que elas causam e também alguns problemas causados por alguns tipos de drogas. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar esse assunto falando sobre a dependência química. Até lá!